Vamos juntos agora assim, Gálatas 2:20, os textos vão estando aí. Marcos, se puderes me ajudar, os irmãos chegam comigo. Então diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quero ler mais alguns textos. Mateus 6:24, penso que eles vão estar todos aí. O Marcos vai ajudar-nos ali. Ninguém pode servir a dois senhores. Marcos 6:24. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas. Vou ler também Marcos 8:34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E finalmente, João 12:25, Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrecer, negar a sua própria vida, guardá-la-á para a vida eterna. Peço desculpa, mas eu preciso disto. Com licença. Não precisam ficar a olhar, não é? Era o momento de vocês baixarem aqui. Okay. Estes textos são claros em relação ao que Jesus ensina acerca de como vivermos realmente a nossa vida. Precisamos, primeiro, aprender a dá-la, como Ele deu, para depois, então, a tornarmos a ter de volta. Eu não sei se isto faz algum sentido para vocês, para mim fez bastante sentido, e eu quero, e porque tem sido uma luta constante comigo próprio. E eu creio que nós, seres humanos, somos muito assim. Nós lutamos muito pela nossa própria vida. Nós temos dificuldade em abrir mão das nossas coisas. Nós temos a dificuldade, por exemplo, quem tem um mau hábito, tem dificuldade em abrir mão disso. Não tinha nunca um mau hábito. Há aqui alguém, posso perguntar, ninguém vai perguntar qual é, mas alguém aqui tem um mau hábito, não estou a dizer que é pecado, alguém tem um mau hábito, uma coisa, tenho um hábito que não gosto, mas alguém tem, só 2 ou 3, o resto ninguém tem maus hábitos. Glória a Deus. Puxa. A questão é, como é que tu chegaste a um mau hábito? Ele não era um mau hábito, ele começou a ser, tornou-se um hábito. O hábito é uma coisa que nós vamos repetindo. É mau, mas a gente faz. É mau, mas a gente faz. É mau. Até que se torna, e a gente dá-lhe o nome. Faz mal, ele se cair também vai parar ao chão. É o grande Simão. Simão da volta das nossas câmaras. Pessoal, aí em casa, é o Simão que está aí embaixo, vocês não vêem. Então, um hábito, seja ele bom ou mau, é uma coisa que nós vamos construindo à medida que nós vamos caminhando, certo? Sim ou não? Claro que sim. Mas nós temos muita dificuldade, temos de ser honestos. A gente sabe que precisa de não comer aquele tipo de alimento, mas a gente ainda assim, está bem, não como 3, como só 1. Alô? Eu não devia passar 3 horas na frente do computador ou da televisão. Está bem, mas passo 1. Então, ou seja, nós não abrimos mão de uma série de coisas porque, com consciência ou não, nós acabamos por proteger-nos a nós próprios. Mesmo daquilo que sabemos que é mau. Isso é esquisito. Nós estamos até com dificuldade em dialogar agora porque isso soa estranho. Agora que pensamos isto em voz alta, porque eu sou sempre o mesmo maluco que traga estas coisas, é um facto. Como é que é? Pois olha, eu não tinha pensado. Pois, mas é um facto. O grande desafio do cristianismo, ou de seguir Cristo de forma séria, é precisamente começar por aí. Eu tenho que ter coragem de entregar a minha vida. E o exemplo máximo é como Ele a deu, para depois então a tornar de volta, a tê-la de volta outra vez. Não mais à nossa maneira, mas à maneira de Cristo. Isto faz sentido agora, não faz? Por isso os textos que nós lemos foram de propósito, alguns, para nós entendermos isso. O apelo do Novo Testamento para o cristianismo, para os seguidores a sério de Cristo, é não apenas andarem arrastados ou com uma mochila, bagagem às costas, mas terem a coragem de vir a Cristo, nascer de novo, começar de novo, entregar a vida, porque é isso que a maior parte de nós já fez. Se eu perguntar quantos aqui já deram a vida a Jesus, e uma mão cheia, uma série de gente vai levantar a mão, porque em algum momento da nossa vida nós percebemos que Jesus era de facto o Senhor, Ele era quem disse que era, Ele era o Salvador do mundo, nós éramos pecadores e precisávamos do perdão dEle para nós estarmos em paz com Deus, certo? Então nós entregamos a nossa vida. Mas vamos lá raciocinar só aqui num minuto. Será que entregamos a nossa vida? Ou será que naquele dia nós aceitámos Cristo na nossa vida?
É porque é diferente. Uma coisa é eu aceitar Cristo na minha vida, outra coisa é eu dar a minha vida a Cristo. Uma coisa é Cristo ser mais um na minha vida, uma coisa é eu somar à minha vida, outra coisa é eu subtrair da minha vida. E aquilo que eu percebo do cristianismo, e nós estamos a falar de ser intensos, é que aquilo que Cristo pede é que nós não o sumemos à nossa vida, mas nós tenhamos a coragem de lhe entregar a nossa vida. Aliás, se há pedido que Deus faz, é dá-me, filho meu, o teu coração. Claro que nós é que gostamos de cantar isso. Nós romantizamos uma série de coisas. Que é, por exemplo, isso. Não é? A gente canta, Senhor, dá-me o teu coração. Isto nunca vai acontecer. Deus nunca nos irá dar o coração dele. Nós é que temos de ter a coragem de lhe entregar o nosso coração. Soa parecido, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é eu... Olha, já aconteceu. Não importa já há quanto tempo e com quem, nem é relevante o momento em si, mas para perceber, é como eu convidar-vos para virem almoçar à minha casa e de repente, isso já me aconteceu e eu não levo a mal se for com gente íntima, não tem problema, mas quando eu quero convidar alguém e a coisa se vira, eu não fico ofendido, mas fico com pena, porque imagina, eu convido o Daniel para Daniel, vens almoçar à minha casa e ele diz, boa ideia, não, mas vens tu é à minha. Professor, o que interessa é estarem a almoçar juntos. Não. O que interessa é perceber como é que partiu o convite. Qual é a base do convite? A ideia original era, tu vens à minha casa e não eu ir à tua. Não sei se isto está a fazer sentido. Não, mas qual é o problema disso? O problema é só esse. Eu preparei as coisas na minha casa para o receber. Ele gosta de estar comigo, mas no momento ele disse, não, vamos antes à minha. E eu chego à casa dele e é tudo improvisado. Ele tem que partir o pão na hora, o pão do dia anterior, claro, porque ele nem sequer foi comprar pão. Está a descongelar, enquanto corta o pão do dia anterior, ele está a descongelar a carne. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então não é a mesma coisa. E às vezes nós no cristianismo pensamos que é a mesma coisa. O que interessa é isto, a gente andar bem com Deus, é a gente caminhar com Ele, é a gente ir ouvindo, é a gente... Não. O que conta no cristianismo é nós temos a coragem, não apenas de proclamar, de dizer de cor Gálatas 2:20, mas vivermos isso em plenitude. É duro, mas é a única forma de nós experimentarmos Deus na nossa alma e no nosso dia-a-dia. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é uma chamada, em primeiro lugar, toma nota, para uma chamada de morte. E nós não queremos morrer. Eu gosto de ver filmes do James Bond. Eu gosto de ver filmes assim dessas cenas de ação, que há sempre um herói qualquer, que todos 30 disparam e ninguém lhe acerta, ele dá 2 tiros e mata 30. Eu gosto, isso não tem graça nenhuma, mas eu gosto de me entreter, é um bocadinho que às vezes me sento no sofá. Eu vejo, por exemplo, um filme do James Bond, Daniel, sabes em quantos atos? Em 4. Vejo um bocado num dia, depois vejo no outro dia, e depois às vezes esqueço-me que já tinha a ver o filme, e comecei a ver outro, e depois quando vou para a coisa já não está lá no coisa. Ok, esqueçam. Então, eu gosto, no último que eu estava a ver, agora vai ser assim um bocado coisa. Ele sufocou um homem, Daniel. O homem não tem hipótese, mas depois o cameraman vai filmar os pés do homem. O chão já está arriscado. Com os pés. Alguém está a ouvir o que eu estou... Porque o homem está a lutar. Ele sabe que não vai ter hipótese. Mas ele é um ator. Ele sabe que vai morrer no filme. Mas ele continua a espernear. Porque é a nossa tendência. Nós lutamos pela vida. Eu não sei se está aqui alguém. Agora vou apelar um pouco às emoções. E peço desculpa. Mas a igreja também é emocional. Nós somos seres emocionais. Mas se calhar está aqui alguém que já perdeu um ente querido. Há ali várias pessoas. Com uma doença muito grave. Que hoje, em consciência, tu consegues dizê-lo calmamente. O melhor foi Deus o a levar, porque estava a sofrer. Mas no momento, quantos de vocês, no momento, queriam deixar a pessoa partir? Porque há uma coisa dentro de nós que nos faz lutar pela vida. Quantos de nós às vezes lutamos por um relacionamento que sabemos que não vale a pena lutar, mas a gente ainda luta, a gente humilha-se, a gente esfrega os nossos pés no chão. Porque nós não queremos aquela caneta preferida. Alguém tem canetas preferidas e a carga chegou ao fim. A gente ainda faz na sola. Alguém sabe esses truques da sola do sapato? Ninguém sabe. Aquecer a ponta. Nunca ninguém fez isso a uma caneta, mas na gaveta tinhas mais 30.
Nós não queremos. E nós fazemos, são convidos a ouvir, talvez hoje eu tenha que ser o arauto disso. Nós fazemos o mesmo com a nossa vida e com as nossas coisas. É por isso que às vezes o nosso cristianismo é tão coxo. E um dia um profeta chamado Elias teve que chamar à razão o povo e dizer: até quando cocheareis? Porque nós queremos Deus, mas nós também queremos a nós e as nossas coisas. O convite do cristianismo é: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A chamada para seguir Jesus é uma chamada, em primeiro lugar, de morte. Nós temos que aprender a morrer. Porque se nós não aprendemos a morrer para nós mesmos, nós acabaremos por morrer enquanto matamos os outros. Gente que morre em Cristo levanta-se em Cristo. Por isso Jesus vai dizer isso: quem ama a sua vida, perdê-la. E vejam se não é verdade. Às vezes nós lutamos tanto pelas nossas coisas, pelas nossas ideias, pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, projetos. E a verdade é que olhamos para trás ao fim de algum tempo, meses, anos, e a única coisa que nós ganhamos foi perder tempo, energia. E a única coisa que ganhamos foi calos e feridas na vida. Tudo porque não tivemos coragem de abrir mão e colocar aos pés de Jesus. Então é um convite difícil, mas ao mesmo tempo tem o seu lado glorioso. A semana passada nós celebrávamos batismos. Uau, que dia, que manhã fantástica. Aguentei-me sem chorar. Foi fantástico. E o batismo é exatamente isso. O batismo é um momento simbólico em que nós mostramos a toda a gente o que aconteceu ou deveria ter acontecido na nossa alma. Nós morremos para nós mesmos, cala-te e mergulha. E levantamos para uma nova vida em Cristo, com Cristo, para Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a vida que agora nós vivemos é uma vida em Cristo, centrada em Cristo, por Cristo, para Cristo. E a gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos projetos, nós tiramos os nossos cursos, mas de alguma maneira nós queremos que tudo isso e mais alguma coisa redunde para a glória, louvor e cumprimento dos planos e propósitos de Deus. Deixa eu perguntar seriamente: quantos planos e propósitos de vida tu estás a viver neste preciso momento que é para edificar o reino? Posso ser muito... Hoje vou ser macaco, vou ser mau, não vou ser nada. Eu amo vocês. O pé de meia que estás a fazer no banco é para abençoar o reino? É para abençoar a família que, na maior parte das vezes, nem te liga nenhuma? Você percebe que é assim, por estas coisas honestas e sérias, que nós conseguimos perceber e tirar do nosso coração, afinal de contas, o que é que está lá? Jesus disse: nós não podemos servir bem a dois senhores. Claro que ele está ali a falar muito especificamente de dinheiro, de amor ao dinheiro e dessas coisas, mas a verdade é que, sinceramente, pode ser muito bem aplicada a todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos dividir o nosso coração. Aliás, Deus não aceita metades. Deus não aceita metades. Olha, pensa no casamento. Foi Ele que tratou disso. Quando eu me dedico a Deus, eu tenho que me dedicar por inteiro. Quando Ele fala de casamento, Deus diz: olha, e serão os dois? Porque para Ele nunca há duas partes. Tem que haver sempre um casamento, mas tem que haver, aos olhos de Deus, nós temos que funcionar, ser, agir como se fôssemos um só. Porque é assim que Deus vê. Deus não aceita metades. Deus não aceita partes. Com Deus é tudo ou não é nada. Pelo simples facto, quando nós nos partimos, quem perde somos nós. Não é porque Deus seja exigente demais. Deus ama-nos é demais. Quando nós queremos o melhor para os outros, nós exigimos mais. Nós pedimos mais. Porque sabemos que eles vão mais longe quando nós exigimos mais. Então, esta é a chamada do cristianismo. E é aqui que nós temos que entender a questão da intensidade entre viver e sobreviver. Então, vocês acham que entendem isso? Quando nós devolvemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e Ele nos devolve de novo a nossa vida, agora melhorada por Ele, então nós começamos a viver. Nós não começamos a viver quando nascemos, no dia em que nós nascemos. Nós começamos a viver no dia em que nós conhecemos Cristo. E vou dizer outra vez, porque isto deveria ser a verdade. E sabe uma curiosidade? A maior parte das pessoas, quando eu peço para preencher a ficha de membro, quase ninguém se lembra do dia em que entregou a vida a Jesus. E eu quero dizer-vos uma coisa, para vergonha de... Eu sei o dia em que eu nasci de novo.
Dia 17 de fevereiro de 1996. Dia 17 de fevereiro de 1996. Há gente aqui que não sabe. A gente pergunta... E quando eu devolvo as fichas em branco, essas partes, mas não é que nem o ano... Pai, o ano mais ou menos... What? Como é que o momento mais importante da nossa vida, nós simplesmente o apagamos da nossa memória? Desculpa, igreja, alguma coisa está errada. Tu ainda estás demasiado vivo para ti mesmo. Porque se eu te perguntar que dia é que aquela pessoa errou contigo, tu vais dizer o dia e a hora. Se eu te perguntar qual foi o dia, um dia feliz da tua vida com a tua família, tu vais dizer o dia, a hora, um sítio onde tu estavas, o que comeste e o que bebeste, porque aquilo que marca a nossa vida, nós não esquecemos. Nascer de novo deveria ser o momento mais marcante da nossa vida e decisivo. Nós hoje habituámos a um cristianismo diluído, em que nós já não precisamos de cruz, pelo menos da nossa. Nós já não precisamos de prescindir de nós mesmos. Desde que nós acrescentemos Cristo a nós. Porque assim temos alguém que leva as nossas dores. Mas o cristianismo não é para ter alguém que leva as nossas dores. O cristianismo é para nós sofrermos por amor a Cristo. Hoje a mensagem está demasiado diluída, Daniel. Hoje a gente quer uma igreja que nos faça vibrar e sentir muito bem. Mas nós precisamos colocar a nossa intensidade na vida que há em Cristo. Ele diz que o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Só que nós trocamos essa vida, muitas das vezes, infelizmente, por uma sobrevivência. Então nós vamos passando pela vida, sem que a vida passe por nós, porque vamos sobrevivendo. Nós vamos carregando mágoas, amarguras, vamos marcando no nosso calendário coisas terríveis, coisas muito boas, e Cristo é apenas um companheiro de viagem. Quando Cristo deveria ser, vimos a semana passada, Cristo deveria ser a nossa viagem. E eu nesta manhã quero dizer isso. Cristo não é o teu companheiro de viagem. Cristo tem que ser a tua viagem. É por isso que no princípio, vocês sabem como é que a igreja era conhecida no princípio, quando ela começou em Atos? Sabem qual foi o nome que as pessoas que não eram crentes, sabes como é que eles chamavam, Miguel, antes de chamarem cristãos? Os do caminho. Atos diz isso, leiam o livro de Atos. As pessoas das cidades, eles queriam se referir aos cristãos, que ainda não eram cristãos, não havia nome, não havia igreja para todos, não havia Assembleia de Deus, não havia nada. Então eles diziam, os do caminho andam a mudar isto tudo. E caminho aparece com letra maiúscula, porque se referiam provavelmente à pessoa de Cristo. Talvez à nova maneira deles viverem, de caminharem, não sei, não é relevante agora. Mas é um facto. Cristo é muito mais do que apenas o companheiro do caminho, Ele tem que ser o nosso caminho. E nesta manhã eu quero desafiar-nos a isso. A mensagem de Cristo sobre a vida contraria e opõe-se à mensagem que na sociedade e na nossa alma se vai impondo. Fazer o que queremos, ter o que desejamos, lutar pelos nossos objetivos, enfim, colocarmos a nós no centro, porque o que importa é sermos felizes, realizados, mesmo que isso contraria ou ponha em causa ou até magoe outros e nos traga a médio e longo prazo algumas consequências. O que importa é viver o momento. Há pouco tempo nas notícias falta-me o nome do moço, um rapazito muito bem parecido. Normalmente as senhoras gostam muito. Como é que ele se chamava? Era o Ângelo, aquele que tomou uma série de lixo. Ângelo Rodrigues, obrigado. Ângelo Rodrigues, um ator e português, e também gravou, acho, uma música qualquer um dia, e tal, todo bem parecido. As meninas, quando olham para ele, veem na televisão e dizem, um dia vou ter um príncipe destes. Agora, depois de saberem o que sabem, se calhar, senhor, o que vier à rede é peixe, porque vale mais ser feinho, mas certinho. Ainda bem que não concordaste, amor. Muito bem. Mas só para vos dizer, às vezes, o que aquele rapaz fez em nome de uma imagem, de uma aparência. Já vamos falar disso já. Quem vê por fora, quem vê caras, não vê corações. E às vezes a boa aparência exterior às vezes esconde apenas uma deterioração interior. E às vezes o nosso cristianismo, e perdoem aqui a ligação, às vezes o nosso cristianismo é muito assim. É muito uma aparência, mas depois por dentro o nosso coração não muda, as coisas não mudam. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Se alguém se identifica com isto? E eu creio que a grande razão tem que ver com esta introdução que estamos a fazer. A vida cristã tem que ver com viver e não com sobreviver. Por isso que a vida cristã começa por dentro e não por fora. Por isso que Cristo nasce dentro de nós, desenvolve-se dentro de nós e não por fora. É por isso que eu não acredito numa igreja de estética, numa igreja em que nós temos que mudar o exterior, pôr o cabelo assim, a roupa assim ou de outra maneira. Eu acredito numa igreja que está totalmente comprometida e rendida
de coração. Todas as mudanças que tiverem que ocorrer, elas irão ocorrer no exterior. Fiquem descansados. Então, nesta manhã nós precisamos de tratar isto juntos. Então a primeira coisa que eu quero trazer, tomem quem está a tomar nota, o primeiro ponto que eu quero trazer rapidamente é resistência a Cristo gera sobrevivência. Resistência a Cristo gera sobrevivência. Eu vou ler um texto rapidamente, Mateus 13. Mateus 13, e eu vou começar a partir do verso 53. Então, resistência a Cristo gera sobrevivência. Mateus 13, 53 diz: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde ele aprendeu todas essas coisas. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus, verso 57 ainda, Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda a parte, menos em sua cidade e entre a sua família. 58, e por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então o que nós temos nesta história, ela representa muita coisa, mas uma delas é que Jesus teve irmãos. Não é isso que vamos falar. Não, mas isso é só por brincadeira, porque há pessoas que dizem: Maria foi virgem até que Deus a levou para o céu. Não, Maria teve mais filhos e filhas. Está aqui escrito neste texto. Mateus não se enganou. Não está a falar de primos nem de gente próxima, está a falar dos filhos que ela teve. Okay? Mas não é isso. Okay. Vamos voltar ao nosso, estava só a brincar. Mas o texto ensina-nos uma coisa sobre resistência. Se vocês conhecem a Bíblia, o Novo Testamento, vocês vão saber uma coisa. O quê? Que onde quer que Jesus ia, todas as cidades, aldeias, até nos desertos, até em lugares em que não havia quase ninguém, só uma pessoa, Jesus operou milagres. Aliás, em alguns textos, eu não os trouxe por causa de pouparmos o tempo, mas diz que Jesus curou a todos. Não é impressionante? Imagina, Daniel, estarmos aqui todos, e todos nós temos algum problema de saúde. Todos nós. Até que eu não tenho nada. Tens. Nem que seja na tua cabeça para fazeres uma afirmação dessas. Todos, imagina, Jesus está aqui agora e a gente... Bom, até os que acham que não têm começam a procurar, porque vem Jesus a curar. Assim, imagina, aquilo que acontecia naqueles dias, muitas vezes era isso que acontecia. Jesus chegava aqui, naquele tempo não havia malta com óculos, mas ele chegava aqui e via: pá, esta malta toda com óculos, toda a gente precisa de óculos, fica de pé. E Jesus, pela palavra do seu poder, tudo era... O pessoal que tem problemas na coluna, eu peraí um bocadinho, eu tenho nos olhos, na coluna, cá aqui alguns, está bem, é uma lista. Mas não importa, Jesus curava a todos. Quando Jesus chega à sua terra natal, o lugar onde ele cresceu, Nazaré, diz que não pôde fazer ali muitos milagres. Ou então, como diz esta versão, Jesus fez ali poucos milagres. Ou seja, houve uma resistência tão grande no coração das pessoas a Cristo que levou-as, e eu chamo-lhe, para rimar palavras, eu tenho esse cuidado, para vocês perceberem como eu trato bem as nossas mensagens, que gerou a sobrevivência. Ou seja, porque onde falta a vida de Deus, não pode haver vida. Uau, redundância, mas é um facto. Então, quando nós resistimos a Cristo, nós perdemos o fluir daquilo que vem dele. Então, em vez de nós vivermos a vida, nós sobrevivemos na vida. E é por isso que há gente que anda sempre aos tombos, de tombo em tombo. Alguns até deveriam escrever um corinho sobre isso, não é? De tombo em tombo, eu vou para a glória. Sendo assim, não? E pronto, e eles andam muito felizes porque eles estão de tombo em tombo e vão à glória. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos transformados de glória em glória. Isso diz na Bíblia. A Bíblia diz isso em Coríntios, aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se não estou em erro. Não é. Eu inventei. Verso 18, 3:18. Nós somos transformados, como pela mesma imagem, refletindo o rosto do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós não temos que viver de tombo em tombo. Tem que ver então com uma atitude interior, tem que ver com aquilo que Cristo está a desenvolver dentro de nós. Mas onde há resistência, gera-se sobrevivência. E isso acontece, vocês vejam, onde é que aconteceram poucos milagres? Em Nazaré. Mas no meio de quem? Da família. A própria família não usufrui de Jesus por causa da sua resistência. E vocês sabem, nós passamos na vida a sobreviver porque nós resistimos demasiado àquilo que sabemos que é de Deus para a nossa vida. Às vezes, voltamos lá ao princípio, na brincadeira da introdução, às vezes sofremos na saúde porque nós somos teimosos e não queremos dar ouvidos ao médico. Malta aí que está magoada,
Quando vou à Brandoa, lá está o irmão Policarpo. Há uns tempos atrás caiu, magoou-se muito e diz que continua com dores. Mas eu pergunto, então como é que está o braço? Isto continua mal. Continua mal, mas eu continuo agarrado à enxada. Pois, então... Está bom. Então está bom. Então o médico diz, você não pode fazer nada. Você vai fazer fisioterapia, vai ter que ter muita paciência e calma. O que é que vai acontecer? Se continuarmos a mexer na enxada, nós estamos a fazer movimentos que vão danificar aquilo que está a ser feito pelos técnicos. Certo ou errado? Certo ou errado? Nós vimos à igreja e nós na igreja aprendemos. Bora aí, não te irrites com os outros, vive em paz, dá lugar ao Espírito Santo, ora mais, lê mais a palavra. E a gente vai para a rua e diz assim, pois eu não tenho tempo. Sabes o que é que tu estás a fazer com ou sem consciência? Tu estás a resistir. Tu ouves a Deus e dizes, amém. Vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder em voz audível. Pode ser? Precisamos de orar mais. Vocês acham que deveríamos passar mais um bocadinho de tempo a ler a Bíblia e deixar que a Bíblia nos leia a nós? Quantos de nós evitamos isso? Então nós sabemos coisas, mas nós resistimos às coisas que sabemos. Eles sabiam, ouçam o convite já havia para eu passar ao próximo ponto para nós avançarmos no tempo. Maria e os irmãos, eles sabiam quem Jesus era. Alô? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Contudo, continuavam a resistir. E fruto dessa resistência, Jesus não pôde fazer ali milagres. Deixem só desmontar porque é que eu escolhi este texto. Porque milagres fala da vida de Deus a fluir. Milagres fala da vida de Deus a fluir. Onde Deus está a vida. É por isso que há saúde. É por isso que gente que está meio perdida na vida encontra caminho. Porque Ele é vida. Ele é a vida por excelência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Cristo está presente na nossa vida, na vida daqueles que morreram para si mesmos e em que Cristo se levanta neles, então há vida. A ausência de milagres é a ausência de vida. A ausência de milagres é deixar que a vida ela corra na sua ordem natural. Mas quando Jesus intervém com o milagre é parar a ordem natural das coisas. É ou não? Eu estou doente. E não tem mal nenhum eu estar doente. Eu posso morrer da doença e vou para o céu. Isso não é o problema. Mas Jesus pode querer interromper a minha doença e curar-me para a glória dele. Alô? Então, quando eu estava doente, eu estava a tentar passar pela vida em alguma sobrevivência, se me entendem, pelo menos fisicamente. Mas quando Jesus entra na minha vida e Ele faz um milagre, Ele traz vida à minha sobrevivência e acabou-se a sobrevivência. Agora eu estou de pé outra vez. Resistência a Cristo gera sobrevivência. E nós podemos ser cristãos e vir todos os domingos à igreja e ainda assim continuarmos a ser intensos na nossa sobrevivência porque nós continuamos a resistir. Há gente que luta tanto pela própria vida, pelo controle da própria vida, que acaba, com mais ou menos consciência disso, a perder a vida. Há gente que luta pelas mesmas velhas coisas há não sei quantos anos porque não tem coragem de abrir mão e de morrer para essas coisas para que Cristo levante e lhe dê vida para novas coisas. Às vezes precisamos de morrer. Às vezes precisamos de parar, mas às vezes precisamos ter coragem de morrer. E cristianismo é muito mais do que parar e refletir. Cristianismo é parar, refletir e morrer e nascer de novo. Cristianismo tem muito a ver com isso. Parar, refletir, morrer e recomeçar de novo. E às vezes a gente fica só por aí. Paramos, não morremos, mas ficamos a sobreviver. Depois olhamos à nossa volta e dizemos, como eu gostava de ter a vida daquela pessoa, como eu gostava de ser mais feliz. Então ouve com ouvidos nesta manhã a palavra, não resistas. Porque resistência gera sobrevivência. Aonde Cristo está não é garantidamente que haja vida. Vou repetir. Aonde Cristo está não há garantias de que haja vida. Só há vida quando nós não resistimos aonde Cristo está. Porque Jesus pode estar aqui e se tu resistires, nada vai mudar na tua vida. Se tu fores teimoso, fechado, duro no teu coração. Se Cristo estiver a dizer, olha, tens que abrir mão, por exemplo, de um relacionamento. Tu tens que abrir mão da dieta que estás a fazer. Tu tens que abrir mão da tua posição, da tua postura na tua família. Tu tens que abrir mão. Porque Ele fala connosco. Ele fala connosco. Jesus sabe aquilo que nós precisamos de ouvir. E Ele diz-nos diretamente, porque Ele nos ama. Ele não põe paninhos quentes. Ele diz, meu querido fofinho. Não, Ele é direto. Sabes porquê? Porque isso é uma questão de vida ou de sobrevivência.
E Ele não quer que tu passes pela vida a sobreviver. Então Ele diz, olha, tu tens que abrir mão disto. E e alguns de nós, eu já fiz isso, às vezes faço isso. Quando eu ouço Cristo dizendo, tu tens que abrir mão disso. Ainda recuo mais, ainda faço mais força nas minhas mãos. Alguém já passou por isso? Não precisas levantar. Então nesta manhã a primeira questão é essa, não podes resistir. Resistência gera sobrevivência. Mas o contrário, entregar, também gera o contrário, gera vida. Quando tu te rendes, quando tu entregas tudo, quando tu morres para ti mesmo, quando tu morres para essas coisas, então Cristo ele pode começar uma obra completamente nova na tua vida. O segundo ponto, rapidamente, viver de aparência gera sobrevivência. Vou ler um texto rapidamente, Mateus 15 agora, versos 1 em diante, Mateus 15, a partir do verso 1, viver de aparência gera sobrevivência. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram, porque seus discípulos desobedecem à tradição, não é à lei, mas à tradição dos líderes religiosos. Eles não respeitam a cerimónia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas, fingidos. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Rapidamente, aquilo que está aqui a acontecer é o quê? Os fariseus repararam que os discípulos de Jesus sentaram à mesa e não lavaram as mãos. Ou pelo menos não lavaram as mãos de acordo com as tradições instituídas. Vocês há pouco tempo tivemos aqui o pastor Aldrich a falar sobre isso. Eles lavavam primeiro a mão direita, depois a mão esquerda. Aquilo era uma coisa, aquilo já não era para limpar as mãos, aquilo já era para toda a gente ver que eles eram muito limpos. E eles ficaram chocados. E um deles, ou alguns deles, atrevidos, foi não ter coisa e disseram, hoje a gente não vai mais nisto. Então como é que é? Nós reparamos que os teus discípulos, eles não lavam as mãos de acordo com a tradição dos líderes religiosos que eles instituíram. Nem sequer tem a ver com a lei de Moisés. Vocês estão a entender isto, sim ou não? É uma coisa que os homens criaram, inventaram, para além da lei de Moisés. Mas eles ficaram ofendidos com isso. E Jesus então passa-lhes a explicar que eles eram tão bons, mas eles, afinal de contas, eles deviam honrar o pai e a mãe, mas eles estavam a dizer ao pai e à mãe que não iam cuidar deles, porque o que tinham era para abençoar a obra de Deus. Então havia pais, provavelmente Jesus sabe o que está a dizer, havia pais a passar necessidade, com filhos em abundância, mas nenhum dos filhos chegava aos pais porque usavam o que tinham e eles argumentavam que aquilo que tinham era para abençoar a obra de Deus. Era apenas uma desculpa que eles tinham arranjado para não devolver nada, não honrar os pais. Então Jesus vai corrigi-los. E eu escrevo esta nota, não é? Viver de aparência. Porque vocês sabem, é isso que Jesus vai dizer. Vocês, com as vossas coisas, tapam as outras e escondem mais outras ainda. Isto chama-se viver de aparência. E viver de aparência gera sobrevivência. Percebam comigo. Quem é que naquele momento, naqueles dias, estava a usufruir de vida? Os fariseus? Ou os discípulos de Jesus? Os fariseus com as mãos lavadas ou os discípulos de Jesus com as mãos sujas? Quem é que realmente estava mais perto da vida? Os discípulos. Mas quem é que vivia com uma aparência maior religiosa por fora? Quem? Os discípulos ou os fariseus? Quem é que estava a sobreviver na vida? Os discípulos? A verem milagres a toda a hora, a verem tempestades a serem acalmadas pela voz de Jesus, ou os fariseus que corriam de um lado para o outro à procura de alguma coisa a que apontar? Os fariseus. E gente que sobrevive na vida é assim, não é? Não tem motivos de alegria, então passa a vida a chatear a cabeça aos outros. Gente que não tem vida, pode não ter a maior riqueza, pode não ter o melhor carro e a melhor casa, mas tem Cristo nele. E gente que é frustrado, que sobrevive, a única coisa que faz é olhar para os outros e criticar os outros. E se ele tem um carro melhor que o meu é porque aquilo anda ali a desviar dinheiro, é porque fez alguma coisa. Se o pastor tem um carro maior que o meu é porque eles ganham muito dinheiro. Gente frustrada na vida, gente que sobrevive na vida, passam a vida a tentar colocar pesos aos outros que eles próprios, nem sequer eles próprios, os desejam carregar. E os fariseus faziam isto. Então, a aparência gera sobrevivência. Aliás, Cristo, só para ser até mais breve aqui,
Cristo nem sequer pode trabalhar na vida de alguém que vive apenas e só de aparência. Jesus lida mal com as máscaras. Jesus lida mal com os hipócritas. Por uma simples razão. Não é que Ele os ama menos. Jesus ama-os muito. Jesus amava muito os fariseus. Jesus ama-nos muitíssimo a nós. Mas Jesus não pode trabalhar em alguém que esconde o coração atrás de uma máscara. Imagine, você vai ao médico. Se calhar já deixei sempre aqui alguma vez ou algumas vezes, peço desculpa. Você vai ao médico. Você teve toda a semana, vou ou não vou, mas o coração não parava de doer. Mas de repente, antes de chegar ao médico, você começa a pensar, se eu vou lá e ele me diz que eu tenho um problema grave. Então e se ele me diz que eu tenho câncer? Então e se ele me diz que eu tenho que ser operado? Alguém está a acompanhar comigo? Bem, nem vou perguntar isto, que é melhor não. Mas se calhar alguns já o fizemos ou pensámos fazer, chegar lá e minimizar. Olha, marquei a consulta, tenho tido aqui uma dorzita. Porque nós temos medo do prognóstico. Então nós pomos uma máscara que sabemos que não resolve o problema, mas que cria uma distância entre nós e aquele que nos pode ajudar. Na minha profissão, se posso lhe chamar assim, ou vocação, eu tenho que me sentar algumas vezes com pessoas. E às vezes, o que me dá mais trabalho, sabe, não é chorar com os que choram. Não é perceber a desgraça em que alguns vivem. O que me dá mais trabalho, desgaste e dor é ajudar gente a tirar a máscara. Quando nós temos a máscara, nós estamos confortáveis. Só que aparência gera sobrevivência. Quando nós às vezes estamos doentes por dentro, mas mascaramos a doença por fora, não é? Como às vezes as senhoras, sabem o que isso eu vou dizer agora? Parece aquela borbulha indesejada. Oh, louvado seja Deus quem inventou a base. Alguns homens são a base. Riam-se por simpatia, não sabem o que é, depois perguntem às esposas quando chegarem a casa. Faz aquilo que as senhoras põem na cara para pôr tudo uniforme. Até eu já sei isso. Fica tudo como por igual. Tudo bonito por fora. Depois tira-se a base. Ai, louvado seja a minha mulher por acaso com base ou sem base. Sejam honestos. Às vezes a nossa vida cristã não é muito mais parecida com isto. A gente sai de casa e põe base. Só que quando nós vivemos com base, Cristo não pode trabalhar. Ele não consegue ver onde é que está o problema. Quer dizer, ele consegue. Só que Ele quer que sejas tu a assumir o teu problema. Porque a cura do corpo e da alma começa quando nós próprios temos coragem de assumir o que é que temos. Nenhum médico te poderá ajudar se tu não assumires o que te dói. Ninguém te poderá ajudar se tu não abrires e expuseres a tua dor, a tua ferida aberta. Cristo nunca mudará a tua vida em vida com abundância. Cristo nunca mudará a tua sobrevivência em vida com abundância se tu continuares a viver com uma máscara enfiada. Os fariseus faziam isso. Estou quase a terminar. Tiago 4. Terceiro ponto, maldicência. Eu disse que ia falar disto, tenho que falar disto só um minuto ou dois. Maldicência gera sobrevivência. Toda a gente sabe o que é maldicência. Eu vou só ler 2 versículos rapidamente. Tiago 4, versos 11 e 12 diz, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Pergunta Tiago. Tiago está a viver num conceito, num contexto de igreja, em que é uma igreja perseguida, é uma igreja com problemas, mas em vez de eles buscarem a Deus como a igreja logo lá no seu início, em Atos, não, aqui Tiago já está a escrever provavelmente 20 ou 30 anos depois da igreja ter começado. E a igreja, vocês sabem, o diabo vai fazer isto. O diabo vai tentar pôr toda a gente contra nós e pôr-nos com medo disso. O medo do exterior. Se ele não conseguir fazer de nós gente medrosa com o exterior, ele vai tentar criar dissensões, fações, divisões, problemas cá dentro. Sempre assim foi. Malta que está na igreja há muitos anos sabe que é verdade. Quando não vem de um lado, vem do outro. Quando não chove de um lado, vem água do outro. O diabo sempre procurará trazer algum tipo de problema, de divisão, de situação difícil. E nada mais destrói a igreja, nada mais destrói a vida e o fluir da vida de Deus em nós e entre nós do que nós falarmos mal uns para os outros. E olha esta é da minha autoria. Maldicência é nós falarmos mal uns dos outros, mas também é falarmos mal uns para os outros. Porque pensa nisto.
A gente passa a vida a falar mal dos outros nas costas. Nunca é capaz de sentar e dizer assim, olha, a gente tem que pôr aqui hoje as coisas na mesa. Vamos lá falar das coisas. Fala sempre nas costas, cobardes. Eu detesto quando alguém vem dizer assim, sabe, vieram dizer uma coisa a seu respeito e que você fez e que aconteceu. A primeira pergunta que eu faço, sabem qual é? É quem é que disse isso? A pessoa pediu sigilo, então não quer saber. Você e a pessoa vão os dois dar uma volta ao bilhar grande e fiquem por lá muitos e muitos anos. E não procurei nada. Desculpem, quando alguém não dá a cara de uma situação errada, má, não importa, é cobarde. E logo aí já há meia verdade. Mas também há os outros que dizem, aquilo que eu tenho para dizer eu digo. E digo na cara. Mas diz com uma atitude. Isso também é maldicência, sabias? Quando tu falas mal dos outros nas costas ou quando tu falas mal para alguém, mesmo tendo razão, tu perdes toda a razão. Quando tu és mal criado, quando tu és ofensivo, tu não estás a obedecer à lei de Cristo. Sim, às vezes os outros têm que ser corrigidos. Mas a Bíblia também diz que nós devemos fazer correção, mas com amor. Porquê? Com vista a construir, a edificar. Se aquilo que eu digo de alguém, uma vez eu escrevi isso há muitos anos atrás no Facebook, se aquilo que tu tens para dizer a meu respeito não me podes dizer na minha cara, então não digas a ninguém. Porque se aquilo que tu tens para dizer a meu respeito, tu vais dizer a outra pessoa que não a mim, então tu estás a ser um murmurador. E os murmuradores são amaldiçoados por Deus. Deus odeia, Deus abomina os que semeiam contendas entre os irmãos. Provérbios diz isso. Há 7 coisas que Deus abomina, a 7ª é aquele mais... Há 7 coisas que Deus odeia, a 7ª ele abomina, que é aquele que semeia contendas entre os irmãos. E há gente ainda assim hoje. Eu louvo a Deus que a gente já vai limpando isso juntos. Temos feito bem esse trabalho juntos. A gente já não dá ouvidos a tudo aquilo que chega. E quando chega a gente tem a coragem de partilhar. Olha, pá, diz isto, bora lá recomendar isto. Ainda hoje alguém teve o cuidado. Daniel, não me disseste nada do falecimento do pastor Caldeira. Pá, se calhar... E eu acatei e disse, tens razão, devia ter dito semana passada, esqueci-me. E fiz isso. Então é assim que nós trabalhamos. Sabe, a maldicência sabe o que é que fazia? Mais um domingo e ele não me disse nada. Isto não vale nada. Não, você está-se a rir, mas alguns de vocês a gente faz isso. Porque a gente não tem o amor, não é coragem. Porque para nos edificar, a gente não precisa de coragem, não precisa de amor. Cuidado, porque a coragem para edificar pode estragar mais do que... Eu tenho coragem para dizer na cara, Daniel. Pronto, já está. A atitude já. Para corrigir os outros, para ajudar os outros, põe a coragem no bolso e saca do amor. Diz, olha, tenho uma coisa para te dizer. Disse exatamente a mesma frase, mas com um tom totalmente diferente. A maldicência destrói. Provérbios 18:21 diz, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar muito, arcará com as consequências. Por isso que é o mesmo que Tiago vai dizer no capítulo 1. É melhor o homem ser tardio, pronto para ouvir e tardio para falar. Porquê? Porque até às vezes, sem querer, a gente está a falar mal de alguma coisa de alguém. Cuidado, porque a maldicência gera sobrevivência. E às vezes falta-nos a vida de Deus em nós e entre nós, uns pelos outros e uns com os outros. Porque nós somos muito críticos. Que às vezes, acho que tinha para aqui uns exemplos, mas eu já vi que o tempo já passou. Mas quantas vezes a gente somos tão prontos para falar mal dos nossos patrões, para falar mal do nosso pastor, para falar mal da igreja, para falar mal do governo, para falar mal de tudo. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Não amaldiçoeis, abençoa. Ver problemas não é uma oportunidade de se juntar à multidão e manifestar. Ver problemas é a ocasião de fechares no teu quarto e orar. É duro, não é? A gente tem que morrer para nós próprios. Alguns de vocês aqui estão nesta manhã, literalmente, que eu sei pelo Espírito. Ainda estou no primeiro ponto. A resistir. E resistência gera sobrevivência. Não resistas. Morre para ti mesmo. Não vivas da aparência. Experimenta a vida e vida com abundância. Não fales mal, não penses mal. Da mesma maneira que Ele tem abençoado a tua vida, abençoa. Quarto, somente a vida gera vida. Somente a vida gera vida. Eu vim para lhes dar vida e vida com abundância. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Jesus disse mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Deuteronômio 30:19 é tão bonito. Deuteronômio 30:19 diz, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então viver e sobreviver é uma escolha que nós fazemos.
Ou nós nos entregamos a Cristo e vivemos, ou nós continuamos no controle e sobrevivemos. E agora sim, para fechar, lutar pela sobrevivência é o último ponto. A maior parte de nós aqui conhece a história de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Mostra aí. Sansão foi alguém que viveu ou sobreviveu? Sobreviveu. Eu digo já porquê. Porque Sansão conseguiu juntar todas as coisas ao mesmo tempo. Ele resistiu, ele viveu de aparência, e ele passou a vida a falar mal e a brincar através da sua língua, ele brincou. Um dia encontrou uma Dalila, uma mulher bonita, que o seduziu, que o enganou. E Sansão, sim, mas pastor, mas Sansão era usado por Deus. Sabem porque é que Sansão era usado por Deus, apesar de falhar? Isso chama-se a misericórdia de Deus. O amor teimoso de Deus. Não significa que tu podes errar e Deus vai-te continuar a usar na mesma. Significa que Deus não desiste de ti, mas vai chegar um momento em que tu vais ter que pagar com a tua própria vida por não ouvires Deus. Como é que Sansão acaba os seus dias? Já preguei aqui há uns tempos atrás sobre isso. E é tão interessante. Sansão não tinha que morrer. Sansão tinha que viver para matar os inimigos de Deus. Mas vejam isto. Sansão com uma cajada de jumento, uma queixada de jumento, ele conseguiu matar no mesmo dia. Houve convidos de ouvir. Entre Juízes, entre 13 a 16, conta a história. Ele conseguiu matar 1000 homens. Uau! Sansão com uma queixada de jumento que apanhou, encheu-se da força do Senhor e matou 1000 homens. Uau! Para que matar 1000 homens se ele não conseguiu morrer para si mesmo? Nunca conseguiu abrir mão do desejo de beber bebidas fortes. Nunca conseguiu abrir mão de guardar a sua vida para Deus. Nunca conseguiu guardar o seu coração e não se contaminar com mulheres. E Sansão passou a vida à procura de mulheres. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? O que é que interessa eu conseguir matar 1000? O que é que interessa eu conseguir durante o mês inteiro eu pregar 100 vezes? Uau! Se eu não consigo render sinceramente o meu coração a Cristo. O que é que interessa eu saber 200 versículos de cor? Se eu não consigo vivê-lo, viver um pelo menos que seja, já estou crucificado com Cristo. Lutar pela sobrevivência. Quem conhece o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo lutou pela sobrevivência. Toma que tu não sabias. O apóstolo Paulo tentou pelos seus próprios meios, por isso ele começou a perseguir os cristãos. Ele estava vazio por dentro, ele estava cego, ele queria agradar a Deus e começou a matar gente. Como é que tu podes agradar a Deus a matar gente? Quando agradar a Deus começa quando tu morres para ti mesmo. Sabem quando é que Paulo consegue agradar a Deus? No dia em que ele caiu do cavalo e morreu para si mesmo. Quem é, Senhor? E o que queres que eu faça? E a partir daquele dia ele deixou de matar os outros e morreu para si. Então a nossa vida começa quando nós morremos para nós próprios. Tem uma mensagem estranha para cristãos que estão aqui há tantos anos. Se calhar nesta manhã tu precisas dizer: Daniel, eu precisava de ouvir isto. Se calhar eu sou um bom cristão, mas se calhar eu não tenho sido um bom discípulo. Sabe, cristão é aquele que se identifica com Cristo. Discípulo é aquele que se torna, no mínimo, semelhante ao seu mestre. E Cristo deu a sua vida com o princípio de tomá-la de novo. Talvez esta manhã tu precisas de entregar o teu coração mais uma vez a Cristo. E não passares pela vida, não sobreviveres, mas realmente experimentares vida e vida com abundância. Fica de pé nesta manhã comigo, nós vamos fechar. E deixa-me ler um texto que eu escrevi, por favor, para fechar. Fecha os teus olhos. Enquanto a nossa equipa fantástica, eles vão subir de louvor. E ouve convite, fecha os teus olhos, por favor. Não é o que matamos ou achamos que nos mata que nos destrói, de facto. O que precisamos de ter coragem de crucificar não são coisas ou pessoas. O que precisamos de ter coragem de crucificar é o nosso eu. Eu não sei se alguns de vocês são como eu. Por vezes nós andamos a tentar, desculpem a expressão, é apenas entre aspas, matamos tanta coisa, matamos tantas pessoas, porque achamos que tudo nos faz mal. E a gente não temos a coragem de perceber que o que nos faz mal somos nós mesmos. Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos caminhos. Então, nesta manhã, o meu desafio é que nós morramos para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. Desistir ou afastar-nos de coisas, desejos, paixões e até pessoas não é sinónimo de matar essas coisas. É antes de nós morrermos para essas coisas. E essa é a chamada para o cristão. Não é matar coisas ou pessoas. É ter a coragem de morrer ele mesmo para essas coisas. E é diferente. Jesus não veio para matar os pecadores. Ele veio para morrer pelos pecadores. Uau! Quando morremos para nós mesmos, estamos a assumir que o problema não está apenas fora de nós,
Mas estamos a assumir que na maioria das vezes o problema está em nós. Quando morremos para nós mesmos, nós estamos a colocar-nos intencionalmente, intensamente, nas mãos de Deus. Para que a vida que agora vamos viver na nossa carne não seja mais vivida de acordo com o nosso querer ou parecer, mas seja vivida de acordo com o seu querer. É por isso que não importa se estamos na mais alta montanha, se estamos no mais escuro e difícil vale. Se estamos lá com Cristo, por Cristo e para Cristo, então nós vamos estar bem, nós vamos acabar bem. O problema é quando nós estamos a lutar pela nossa vida e nós só queremos o topo da montanha. E arranhamos-nos todos a subir a montanha. Mas há momentos em que Deus nos quer no vale. Há momentos em que nós vamos a águas tranquilas, há momentos em que nós vamos pastos verdejantes, mas também há momentos em que nós, se calhar, vamos passar pelo vale da sombra e da morte. Há momentos em que nós vamos estar nos braços de Cristo, mas também há momentos em que os nossos inimigos nos vão cercar. Contudo, Ele promete preparar para nós uma mesa. Porque com Cristo, em Cristo e para Cristo, não há sobrevivência. Há vida e vida com abundância. Esta manhã é tempo de nós tomarmos a nossa cruz, igreja. É por isso que uma igreja de cultura de honra, uma igreja que serve uns aos outros, é uma igreja que morreu para si mesma. Há gente que ainda vem à igreja e saca de fora do bolso os seus direitos. Sabes quem morreu perdeu os direitos? Quem morreu entregou os direitos a quem fica vivo. Se nós morremos em Cristo, direitos é que nós temos. Aliás, se nós morremos em Cristo, nós já estamos então a gozar espiritualmente do melhor que Deus tem para nós. Uma igreja de gente viva, ou de gente que sobrevive, ou de gente que luta pela vida, sempre há um Sansão. Mata tudo e todos à sua volta, menos a si mesmo. E é por isso que às vezes há resistência, aparência e maledicência. Porque há gente demasiado viva para si mesma no meio da igreja. Deixa-me dizer-te uma coisa. A igreja precisa de gente que morreu em Cristo e que se levantou nele. O mundo precisa de gente que está morta para si mesma e está a viver a vida de Deus em plenitude. Porque o mundo precisa de morrer para nascer de novo. Nestes dias nós tivemos com os nossos filhos, a malta tivemos na conferência de jovens, a Shine, da igreja do pastor no Nornelas, e o tema era Filhos da Luz. Como é que nós conseguiremos ser filhos da luz se nós continuamos a insistir com as nossas trevas? Jesus um dia disse, se a luz que há em ti são trevas, uau, quão grandes são essas trevas. E Ele está a falar para nós, para discípulos, para a igreja. E nesta manhã nós precisamos de começar, de acabar onde começamos. Nós precisamos de morrer para nós próprios. Ter a coragem de dizer, Deus, Tu é que sabes onde é que eu vou acabar. Tu é que sabes onde é que me vais enviar. Talvez esta manhã tu tens que parar de esfregar os teus pés no chão a lutar pela tua vida. Ouviste que isto é de Deus para nós. Por alguma razão, o centro do culto no Antigo Testamento não era um lugar de festa, era um lugar de morte, sabiam? Era o lugar onde se faziam os sacrifícios. Quem chegava ao culto para cultuar a Deus, a primeira coisa que eles viam, sabem o que era? Morte e sangue de animais. E hoje nós hoje convertemos isto tudo só em festa, em luz, em beleza, mas ninguém morre já mais para si mesmo, já ninguém precisa de mudar nada, porque agora Deus ama-nos como nós somos e nós vamos para o céu como nós somos. Isso é mentira do diabo, isso é doutrina do inferno. Nós não chegaremos ao céu como somos, nós chegaremos ao céu se nos tornarmos como Jesus. Sim, Ele aceita-te como tu és. Mas isso não te dá o direito de continuares a ser quem tu queres ser. Esta manhã ouve a voz do teu pastor. Morre para ti mesmo. E tu podes perguntar a ele, mas porquê a morte? Porque se tu apenas tentares orientar algumas coisas e tu não morreres, tu vais arranjar maneira de continuares a tentar viver. E tentar viver é sobreviver com essas coisas e com Cristo, e não é possível. É por isso que nós precisamos de morrer. Precisamos pôr um ponto final. Precisamos de enterrar na memória, na nossa história, as velhas coisas. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então nesta manhã não tenhas medo de morrer. Porque quem morre em Cristo, quem perde a sua vida em Cristo, achá-la-á.
Quem perde a sua vida em Cristo, acha uma vida melhor. Nesta manhã, não saias daqui a sobreviver. Nesta manhã, sai daqui a experimentar vida e vida com abundância.